povo de Deus, como que vocês estão? Só na paz. Estamos mais uma vez aqui para liberar uma palavra edificante para a sua vida. É uma alegria estar aqui com os irmãos, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos que já estão entrando aí. Se você puder nos ajudar, compartilha aí esse link com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançados pela palavra de Deus. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre o tempo de Deus, tá bom? Hoje eu quero falar sobre o tempo de Deus, e é muito importante a gente falar sobre o tempo de Deus, né? Quando a gente faz as coisas fora do tempo de Deus, ou quando a gente está precipitando, né? O tempo de Deus, algumas consequências acontecem na nossa vida. Então é importante a gente respeitar o tempo de Deus, tá bom? Então eu gostaria hoje de usar a história de Abraão para o tempo de Deus. A história de Abraão nos edifica, né? Nos ensina muitas coisas boas. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de Abraão, tá bom? E dentro dessa história eu quero falar sobre a importância do tempo de Deus na nossa vida. Quando a gente obedece, quando a gente respeita o tempo de Deus, as coisas fluem, tá bom? Então é importante a gente respeitar o tempo de Deus. E eu sei que todos nós temos dificuldade, né, com o tempo, porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa hora, no nosso momento, e não é desta forma que funciona, né? Deus ele tem o seu tempo, né? Deus ele gosta de trabalhar no tempo certo, no tempo exato. Então quando a gente se prepara para isso, quando a gente respeita, né, o tempo de Deus, nós somos abençoados pelo Senhor, tá bom? Então eu vou ler hoje aqui com os irmãos. Eu vou ler aqui em Gênesis capítulo de número 12. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei-te-ei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Gente, isso daqui é profundo, né? Deus, quando chama Abraão, Deus se apresenta a ele aqui no capítulo 2, e Deus ele fala para Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, e sai da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus ele fala aqui com Abraão, e o Senhor pede para que ele saia, né? Quando Deus pede para que Abraão saia ali da terra dos seus pais, Deus está falando aqui de renúncia, né? Toda vez que Deus ele chama alguém, Deus ele vai exigir desse alguém a renúncia. Então nós temos que renunciar às vezes aquilo que nos dá conforto, aquilo que nos dá estabilidade. Então se Abraão ficasse ali na terra dos seus pais, no meio da sua parentela, na casa dos seus pais, Abraão ele ia ter dificuldade em ouvir a voz de Deus, porque às vezes o conforto, às vezes o comodismo acaba trazendo uma sensação de segurança para a gente. E quando nós começamos a andar com o Senhor ele vai nos tirar da nossa zona de conforto, porque a nossa maior dependência é aquela que vem de Deus.
A maior dependência é aquela que vem do Senhor. Então o Senhor fala com Abraão. Abraão, ele ouve a voz de Deus e ele obedece. Olha que profundo isso daqui. Ele ouve a voz de Deus e obedece, mesmo sabendo que ele estava saindo da casa dos seus pais ou da terra dos seus pais e indo para uma terra que ele não conhecia. Abraão ainda não sabia o seu destino. Abraão não sabia para onde ele estava indo, porque Deus havia dito que Deus ia mostrar a terra. E eu sempre falo que quando nós começamos a andar com Deus, nem tudo Deus ele revela, nem tudo Deus ele fala. Deus não fala como vai ser a caminhada, Deus não fala dos processos que nós vamos passar. Simplesmente o Senhor pede para a gente obedecer a voz dele e seguir, porque ele vai dar a direção. Então é por isso que nós precisamos do direcionamento de Deus todos os dias, porque é durante a caminhada, é durante o caminho que Deus ele vai revelando o que vai acontecer, o caminho que temos que trilhar, as decisões que nós temos que tomar. É no dia a dia que nós vamos ter essas revelações da parte de Deus. Então Abraão ele obedeceu a voz de Deus. Isso é muito importante a gente obedecer a voz de Deus. E Abraão, ele obedeceu a voz de Deus e ele saiu daquela terra. Gente, coisas profundas, coisas grandes vai acontecer na vida de Abraão. Primeiro é as promessas de Deus. Deus faz duas grandes promessas a Abraão. A primeira promessa que Deus faz a Abraão, Deus fala para Abraão que ele seria pai. Gente, era o sonho de Abraão. O sonho de Abraão era ser pai. O sonho da sua esposa era ser mãe. E Deus ele faz uma promessa a Abraão, falando: Abraão, eu vou te dar um filho. Você vai ser pai. E depois Deus faz uma grande promessa a Abraão, dizendo que ele também seria pai de uma grande nação. Então ele seria pai de um filho que era o sonho dele, e depois Deus fala que ele seria pai de uma grande nação, e ele foi pai de uma grande nação, né? Então o que a gente aprende aqui com a palavra de Deus foi que Deus ele fez uma promessa a Abraão, que ele seria pai, né? E que ele seria também pai de uma grande nação. Só que para isso acontecer, Deus ele ia trabalhar dentro de um tempo que Deus já tinha determinado. Então Deus ele fez a promessa, e o fato de Deus fazer a promessa não quer dizer que Deus vai cumprir a promessa hoje, ou agora, ou amanhã. Não, tem um tempo, e é esse tempo que nós precisamos respeitar. Toda vez que Deus faz uma promessa, a mim, a você que está aí do outro lado, essa promessa ela vai ter um tempo para se cumprir, e nesse tempo, esse tempo ele é determinado por Deus, ou seja, Deus vai nos preparar para esse tempo, amém? Porque Deus não vai entregar nada a ninguém fora do tempo, porque tudo que é feito fora do tempo não tem maturidade, não tem responsabilidade, não tem convicção. Então é por isso que para tudo na vida tem que ter um preparo. Para tudo na vida a gente temos que se preparar. Você imagina um médico exercer a sua função sem o preparo? Você imagina um advogado diante de uma causa sem o preparo? Então, para tudo na vida existe um preparo. A gente vê isso na Bíblia. Quando Deus ele tira Israel lá do Egito, Deus tinha uma promessa de levar o povo para a terra prometida, que era a terra de Canaã, mas entre o Egito e a terra prometida, Deus teve que colocar um deserto de 40 anos. Por quê? Porque Deus precisava ministrar o seu povo, Deus precisava mudar a forma de pensar, Deus precisava mudar a forma de agir. Então,
um preparo. Então, o deserto para Israel foi o preparo. Então, se Deus tirasse Israel do Egito e colocasse Israel direto na terra prometida, o povo não ia saber usar a terra prometida, porque o povo lá no Egito tinha mente de escravo. E quem tem mente de escravo, você tira um escravo e coloca direto na terra prometida, ele não vai saber lidar, porque a mente do povo não estava preparada. Então o preparo é fundamental, o tempo era fundamental. No caso aqui dos filhos de Israel, foi 40 anos. E durante esse período no deserto, Deus tratou com o seu povo, Deus ministrou o seu povo, Deus tirou a mente de escravo e transformou em uma mente de filho, para que eles pudessem entrar na terra prometida preparada. Então, Deus trabalha dentro do tempo. E se a gente respeitar esse tempo, se nós obedecemos o tempo de Deus, nós vamos ser abençoados. Então, quando Deus aqui, em Gênesis capítulo 12, Deus fez a promessa a Abraão, Deus falou para ele: vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus fez as promessas que ele seria pai e que seria também pai de uma grande nação, mas para isso acontecer, Abraão tinha que esperar o tempo de Deus. Então tudo que é feito fora do tempo vai dar errado. Amém? Nós temos que trabalhar, orar, buscar a presença de Deus e respeitar o tempo. As coisas vão acontecer no tempo. Tem um ditado que diz que tudo que cresce muito rápido é gigante. Gigante cresce muito rápido. Então tudo que cresce muito rápido é gigante. Então a gente não somos gigantes. Nós somos homens e mulheres de Deus que estamos debaixo de uma submissão espiritual e acreditamos que Deus ele vai fazer tudo no tempo. Então vamos lá. Abraão, no decorrer da história, ele cometeu alguns erros. Ainda que Abraão seja chamado pai na fé, mas para ele receber esse título, ele teve que escorregar algumas vezes. Algumas vezes faltou confiança. Algumas vezes faltou fé em Deus. Porque antes de Deus realizar a promessa, Abraão se equivocou muitas vezes. Israel passou à frente de Deus muitas vezes. Abraão, melhor dizendo, Abraão não respeitou o tempo de Deus. Então, o que a gente aprende aqui com Abraão nessa passagem? Que nós temos que respeitar o tempo, por exemplo. A Bíblia diz que Abraão, quando ele começa a sua caminhada com Deus, ele estava com 75 anos. Já estava numa idade muito avançada. E ao passar dos anos, a esposa de Abraão, Sara, ela não ficava grávida. Então isso trouxe uma insegurança no coração de Abraão, porque a sua esposa não estava grávida. Então Deus havia feito uma promessa, mas passava-se os anos e Abraão, ele não vê a promessa se cumprindo. E aí Abraão, ele vai ter uma ideia. A gente vamos ver, segundo a história bíblica, que Abraão ele tinha uma serva, né? Essa serva se chamava Agar, e essa serva era uma serva muito antiga de Abraão, né? Agar, ela morou num período de 20 anos na casa de Abraão. Então era uma pessoa de confiança, era uma pessoa que já era da família, vivia muito tempo ali com Abraão. Então a história diz que essa serva de Abraão, por nome Agar, ele trouxe ela do Egito, né? Em uma das vezes que ele viajou para o Egito, ele trouxe aquela serva, né, para sua casa. Então aquela serva era alguém de confiança. E quando Abraão ele percebe que o tempo passa, que a sua esposa não fica grávida, então é o momento onde ele senta ali com a sua esposa e conversa, e eles resolvem então ele deitar com Agar para ter um filho com ela. A gente sabe que havia respaldos, né, na lei naquela época para que o homem tivesse mais de uma mulher, principalmente se tratando nesse caso de estéril,
quando a mulher era estéril, né, como foi o caso aí de Abraão. Lá na frente a Bíblia fala lá, o caso de Eucana com Ana. Então sempre o homem tinha ali algumas brechas na lei para que tivesse ali uma outra mulher, e geralmente era sempre uma serva, né? Então aqui no caso de Abraão já tinha essa serva aqui, por nome Agar, que era uma pessoa da sua confiança, que já morava na sua casa por muito tempo. E a Bíblia diz que Abraão, ele se deita com Agar e tem um filho com ela que se chamou Ismael. Então quando a gente volta mais para trás, Deus ele fez uma promessa para Abraão que ele teria um filho, mas o filho que ele ia ter, segundo a promessa de Deus, era com a sua esposa, com a Sara, e não com a sua serva Agar. Então a gente entende aqui que Abraão, ele deu um passo à frente, ele se precipitou, ele não respeitou o tempo de Deus. Eu sempre falo que Deus não precisa do nosso jeitinho brasileiro para realizar suas promessas na nossa vida. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus precisa da nossa obediência, do nosso posicionamento diante dele. Quando nós temos obediência e nós temos posicionamento diante de Deus, Deus ele vai conduzir a nossa vida da melhor forma. Então era isso que Deus esperava de Abraão, posicionamento e obediência. Só que Abraão agora ele tem um filho com Agar, e esse filho não foi um filho que foi gerado dentro do tempo de Deus, que eu sempre falo que existe a vontade de Deus e existe a permissão de Deus. A vontade de Deus é quando Deus quer que aquilo aconteça. A permissão de Deus é aquilo que Deus não quer que aconteça, mas por causa da escolha humana, Deus ele permite. Então, no caso aqui de Abraão, Deus não queria, porque não era da vontade de Deus nascer aquela criança, mas Deus permitiu. Deus ele permitiu que essa criança nascesse, porque até então, tanto Agar como Ismael, eles não foram culpados pelo erro de Abraão. Eles não foram culpados. Até então, que nós vamos ver mais na frente, que quando Abraão ele despede Agar e manda Agar para o deserto, para voltar para sua terra de origem, que era o Egito, nós vamos ver que Agar, ela andou errante no deserto, se perdeu no deserto, né? Se perdeu no deserto, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor lá no deserto apareceu, né? Num momento muito difícil, onde havia acabado o pão e a água, e Deus, ele socorreu Agar naquele momento, e socorreu Ismael, porque Deus, ele fez uma promessa a Abraão, e ainda que Abraão não respeitou o tempo de Deus como deveria respeitar, mas todavia Deus abençoou a semente de Abraão, porque Deus falou que a sua semente ia ser abençoada. Então Ismael, ele fazia parte da semente de Abraão, e por isso que Deus providenciou o socorro para eles lá no deserto, porque por mais que Abraão se precipitou, errou, não respeitou o tempo de Deus, mas Israel fazia parte da semente de Deus, e mesmo ele lá no deserto, quase morrendo por falta de água e de pão, Deus enviou o anjo e Deus socorreu Ismael, porque ele fazia parte da descendência, da semente de Abraão. Mas só que Abraão errou. Abraão não respeitou o tempo de Deus. Então, toda vez, irmãos, que a gente não respeita o tempo de Deus, nós vamos sofrer algumas consequências. Todo crente que não respeita o tempo de Deus, ele vai sofrer as consequências. Tudo aquilo que a gente faz fora do tempo, nós vamos sofrer as consequências, porque não era a hora, não era o momento. Então Abraão aqui, ele teve, né, esse filho, por nome Ismael, junto com a sua serva. Por que ele teve? Porque ele achou que Deus não ia cumprir a promessa. Ele já estava de idade, ele já estava velho, sua esposa também. Então ele achava que a promessa não iria se cumprir.
Mas só que, irmãos, Deus é fiel. Deus, ele é fiel. E quando Deus cumpre uma coisa, Deus se encarrega quando Deus promete, Deus se encarrega em cumprir. Então é muito importante a gente entender isso. O Deus que fez a promessa, ele se responsabiliza em cumprir. E a Bíblia diz que foi assim que aconteceu com Abraão. Abraão, ele não esperou o tempo de Deus, teve esse filho com Agar, mas a Bíblia diz que lá na frente, quando Abraão estava ali, beirando os 100 anos, Deus visitou, aleluia, Deus visitou o ventre da sua esposa e Deus fez com que Sara, mesmo de idade, ficasse ali grávida. E ali realmente estava o filho da promessa no tempo de Deus. Agora, quem é que ia esperar que Abraão, com a idade de 100 anos, ia alcançar a promessa de Deus? Ele não acreditou. Porque se ele tivesse acreditado, ele não tinha cometido o erro de ter o filho com Agar. Mas agora, Abraão com 100 anos, Deus visita ali o ventre da sua esposa, da Sara, e Deus então faz com que ela fique grávida. E Abraão agora, ele vai ter um menino. Mesmo que ele tenha ali o seu filho Ismael, porque a gente sabe que eu falei aqui sobre Ismael, mas Ismael, na verdade, ele só vai para o deserto com Agar depois do nascimento de Isaac, né? Mas enfim, a Bíblia diz aqui que quando Isaac nasce, Abraão fica muito feliz, ele fica muito alegre, porque Isaac sim era o filho da promessa, Ismael não, mas Isaac sim era o filho da promessa, porque nasceu no tempo de Deus, nasceu na hora de Deus, e tudo que nasce no tempo de Deus, e tudo que na hora de Deus vai dar certo. Então a Bíblia diz que a bênção chegou na hora certa. Então a Bíblia diz que o menino nasceu, e o menino, quando dá 8 dias, né, havia ali o ato judaico que eles tinham costume de circuncidar. Então o menino com 8 dias de nascido, o menino vai agora ser circuncidado, e Abraão então agora, ele está com seus filhos na mão, e conforme vai passando os dias, é por conta do nascimento de Isaac, que vai gerar um pequeno desacerto na casa de Abraão, e é justamente por conta desse nascimento, dessa intriga que acontece entre Sara e Agar, é que agora Abraão vai ter que pedir para Sara voltar para sua terra de origem, que era o Egito. Então ela tinha que ir para o deserto para poder atravessar o deserto e chegar no Egito. Então nós vamos aprender que se Abraão não tivesse falhado, ele tinha evitado muitos erros, né? Por exemplo, não tinha nascido Ismael, ele não tinha cometido esse erro de precipitar, mas aconteceu, e a gente entende que tudo é permissão de Deus. Às vezes não é a vontade de Deus, mas é a permissão de Deus. Então Deus permitiu que Ismael nascesse e depois Isaac nascesse. Então agora Abraão, ele vai ter uma experiência grande com Deus. É aquilo que eu falei no começo. Nós sabemos que Abraão é o pai da fé, é o pai das nações, é o homem que Deus levantou como referência, como pai da fé. Mas para ele receber esse título, esse nome de pai na fé, ele escorregou, ele errou, ele duvidou. Teve muitos momentos da vida de Abraão que houve insegurança da parte de Abraão. Houve insegurança, mas mesmo assim, Deus, ele abençoou Abraão, porque durante a caminhada vai acontecer alguns erros, algumas decisões tomadas erradas, mas isso não pode impedir o agir de Deus na vida de alguém, porque toda vez que a pessoa percebeu que ela entrou por um caminho errado, se a pessoa tiver a humildade de entender que através do perdão, através do arrependimento em Deus, ela tem uma nova oportunidade de acertar, de entrar pelo caminho certo, Deus também vai dar a oportunidade de abençoar essa pessoa. O que acontece com Abraão?
Abraão, ele tem o seu filho agora, então ele vai dedicar a sua vida toda ao menino. Ele vai dedicar a sua vida ao menino, porque o menino era o filho da promessa. E aqui em Gênesis, no capítulo 22, a Bíblia diz que Abraão amou tanto o menino, a ponto de Deus agora provar a fé de Abraão. É aqui que a história de Abraão fica interessante, porque quando nasce Isaac, que era o filho da promessa, ele fica tão feliz, ele fica tão alegre com o nascimento de Isaac, que Deus começa a perceber que o coração de Abraão estava muito voltado ao seu filho Isaac. Então aqui em Gênesis capítulo 22 diz assim: sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então você vê que profundo. Aqui Deus vai provar Abraão. Na verdade, irmão, essa expressão provar aqui no original não é provar, né? Na verdade é provar, tá certo. Essa Bíblia aqui ela já está corrigida. Tem algumas traduções que fala que é tentar. No caso aqui dessa Bíblia está correto. Deus provou Abraão, porque Deus não tenta. Amém, irmãos? Quem tenta é o diabo. Deus ele prova. Então aqui Deus ele provou Abraão. E o Senhor disse o que para Abraão? Deus pediu o filho dele. Deus pediu para que Abraão fosse em uma das montanhas lá em Moriá e oferecesse o seu filho Isaque como holocausto. E Deus ele fala aqui: o seu único filho a quem amas. Então o amor que Abraão teve por Isaque, irmãos, foi um amor tão grande. Era um amor tão grande que foi ali que Deus ele provou Abraão. Foi pelo amor que ele tinha pelo filho, porque quando o filho nasce, ele se apega muito ao filho. E Abraão então, ele levanta o seu filho naquela madrugada, arruma um jumento, pega 2 de seus servos e ele vai para Moriá. A Bíblia diz que no terceiro dia ele avistou o monte de longe. Deus mostrou o monte para ele. Ele se aproxima daquele monte e ele deixa no pé do monte os 2 moços ali junto com o jumento. Ele pega o seu filho Isaque, ele pega ali as coisas que seriam usadas pelo sacrifício, como a lenha, o cutelo, e ele sobe aquele monte com Isaque. Quando Abraão está chegando quase lá em cima, a Bíblia diz que o seu filho achou muito estranho aquele sacrifício, porque Isaque era filho de um homem adorador como Abraão. Isaque cansou de ver Abraão sacrificando a Deus, adorando a Deus, oferecendo os seus holocaustos a Deus. Isaque cansou de ver Abraão fazer isso. Só que agora eles estão indo mais uma vez fazer um sacrifício a Deus, e Abraão, diante daquela situação, ele sabia que faltava alguma coisa. É por isso que ele fez uma pergunta ao pai, dizendo: pai, nós temos aqui a lenha, nós temos o fogo aqui, nós estamos com o cutelo, nós estamos com tudo aqui para fazer o sacrifício. Mas onde está o cordeiro? Porque o cordeiro era o elemento mais principal do sacrifício, era aquilo que ia ser oferecido a Deus. Então Isaque pergunta para o pai: pai, onde está o holocausto? E Abraão responde o filho dizendo: Deus proverá para si o sacrifício para o holocausto, meu filho. E quando chega lá em cima, a Bíblia diz que Abraão foi lá, pegou o seu filho e colocou o seu filho e amarrou ele ali no altar para oferecer ele como holocausto. Mas naquele momento a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece e disse a Abraão: Abraão, não faça tal coisa.
porque Deus tem visto, né, o seu coração, e Deus viu que você não negaste o seu único filho. E a Bíblia diz que ali perto estava um animal que já estava amarrado dos cipós, no Deus preparado, não pudesse ali oferecer o seu filho em holocausto. Então, o que nós aprendemos com isso daqui? Nós aprendemos que naquele momento ali, Abraão ele foi aprovado por Deus, porque ele não negou o seu filho, aquilo que ele mais amava na vida. Aquilo que ele mais amava na vida era o seu filho Isaque. E Deus pediu e ele não negou. Então ali foi a maior prova de que o coração de Abraão não estava inteiramente no filho, ainda que ele amasse, mas o seu coração estava em Deus. Então, quando o nosso coração está em Deus, a gente fica em paz, a gente fica tranquilo. Abraão errou. Ele não respeitou o tempo de Deus, tendo aquele filho com Agar. Ele não soube esperar o tempo de Deus, mas durante a caminhada ele aprendeu. Quando o seu filho nasceu, ele aprendeu que Deus não falha. E nós também precisamos entender que Deus ele não falha. Deus ele é perfeito. Aquilo que Deus ele promete vai acontecer. Só não acontece quando nós não estamos posicionados. Então, o que Deus exige de nós? Deus exige posicionamento e obediência. Quando nós obedecemos a Deus e quando nós estamos posicionados, o Senhor nos abençoa. Amém? Então, respeita o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Se Deus te fez uma promessa, então ore a Deus. Não é para parar de orar. Nós temos que continuar orando, buscando, jejuando, acreditando que Deus ele vai fazer. Então aquilo que é para a gente fazer, a gente faz. Aquilo que é para Deus fazer, Deus ele faz. Mas sempre respeitando o tempo e sempre colocando a nossa causa, as nossas promessas em oração diante de Deus, pedindo para que Deus venha dentro do seu tempo nos revelar qual é a hora exata que nós temos que agir, qual é o momento certo que nós temos que tomar posse. Então nós temos que respeitar o tempo. Se as coisas forem feitas dentro do tempo de Deus, nós vamos ser abençoados no Senhor, tá bom? Gente, que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos que mais uma vez nos acompanham aqui, e se o Senhor nos permitir, mais uma vez estaremos aqui na próxima quarta-feira, tá certo? Deus abençoe, tenha uma ótima tarde, que você e toda a sua família, em nome de Jesus, amém? Até a próxima quarta-feira, fique na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.